Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Para entendermos a origem desse versículo, precisaremos ler o que diz o livro Êxodo de Moisés, no capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. De acordo com esse livro, era Deus falando a Moisés no Monte Sinai, preparando seu espírito para o recebimento do Decálogo, que se encontra logo a seguir. E referindo-se, é claro, à nação hebraica, que haveria de surgir, porque nessa época os hebreus ainda perambulavam pelo deserto. Vocês já sabem que não é o próprio Deus em pessoa, porque Deus não entabula conversação, não tem uma linha direta com os homens. Nós, os seres humanos, estamos muito longe ainda de estarmos na presença de Deus Criador. Por isso, como seu representante oficial, verdadeiro, veio o Cristo. Era e é, para nós, o próprio Deus manifestado, pois são um. Nos tempos antigos de Moisés, a nação era somente a que viria a ser formada pelos hebreus. Hoje, nos tempos do Apocalipse, vejam que aqui o próprio texto o afirma, é toda a humanidade. E reinarão sobre a terra. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Prestem atenção à referência feita aqui ao profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É incontável esse número, isso para opor-se ao que será apresentado com relação ao número de salvos do capítulo 7, versículo 4. Aquele número de 144 mil, que é número simbólico, pois, como se vê aqui, é um número incontável. O versículo 12 indica todo o poder e toda a glória dado ao Cristo pela sua vitória, que já comentamos e voltaremos a comentar brevemente. No versículo 13, João informa que: então ouvi o que dizia toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Toda a criação se une ao cântico de louvor, e toda a criatura estava dizendo. As palavras aqui impressas indicam a reverência a Deus e ao Cristo, pois todas as criaturas, isto é, entidades materiais, se juntam ao cântico novo dos que estavam diante do trono, portanto, entidades espirituais, e nesse cântico cantam louvores a Deus e ao Cristo. Encerrando este capítulo, o versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos se prostraram e adoraram. Amém é o mesmo que dizer assim seja. Na carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14, o Cristo se apresenta como o Amém, indicando o que reina sempre, aquele que tem sempre o poder, a glória e o domínio da humanidade terrena. Não é por acaso que ele usa desse termo
para apresentar-se à igreja de Laodiceia, pois Laodiceia quer dizer julgamento da humanidade. E também não é por acaso que é o momento que a humanidade vive atualmente. A partir do próximo programa, nós vamos conhecer os segredos que são revelados com a abertura dos 7 selos. Até lá!